quanto você está disposto a se sacrificar. Deus, ele não vai cobrar você do sacrifício, mas ele vai te dar o caminho. Ele vai te dar o caminho, e eu vou te provar isso na Bíblia. Como Deus, ele vai te dar o caminho para que você possa chegar em um lugar, mas ele nunca vai cobrar que você faça sacrifício para chegar ao lugar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, Paulo, ele está voltando da sua segunda viagem missionária, e ele começa a sair da Ásia e começa a adentrar para perto de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que em todo lugar que Paulo passava, a paz do Senhor, Antônia, todo lugar que Paulo passava, o Espírito Santo falava com alguém, e alguém falava com Paulo aquilo que ele ia passar lá em Jerusalém. Você conhece esse texto? Então, todo lugar que Paulo passava, o Espírito Santo usava pessoas para falar com ele o que ele ia passar em Jerusalém. E você vai ver lá no capítulo 20, Paulo, ele desce a Cesareia e ele passa na casa de Filipe, o evangelista. E lá a Bíblia vai dizer que as filhas dele profetizavam. E chega um homem, um profeta, chamado Ágabo, amarra a mão de Paulo e amarra os pés de Paulo e fala assim: assim farão o dono do cinto em Jerusalém. Assim farão o dono do cinto em Jerusalém. Ó, olha a mensagem. O que você faria? Você enfrentaria a situação? Ou você voltaria para trás? Ou você recuaria? No coração de Paulo queimava: eu preciso ir a Jerusalém, eu preciso passar por isso. Paulo poderia a todo momento recuar, falar que não vai. Paulo poderia a todo momento dizer que não ia passar, não ia para Jerusalém, porque o Espírito Santo já tinha avisado ele de cidade em cidade. Mas ele fala: eu sei o que eu vou passar lá, cadeias estão me esperando, mas se for necessário, eu morrerei pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção no que eu estou te dizendo aqui. Vai ter batalhas em que você vai ter que entrar, mas vai ter outras batalhas que Deus não vai te obrigar, você vai ter que se colocar para poder crescer de nível. Se você pensa em viver um evangelho sobrenatural, se você pensa em viver um evangelho onde a mão de Deus seja sobre você, você vai ter que passar por esse processo que Paulo passou. Na primeira carta aos Romanos, ele diz que queria muito ter lá visitar os romanos, mas o Espírito Santo não deixou. O Espírito Santo não deixou Paulo ir até os romanos. E a chegada dos romanos, Paulo estava lá em Tessalonicenses, ele estava no início da viagem dele. E ele diz que o Espírito Santo não deixou ele ir naquele período, porque Paulo precisava passar por um sacrifício maior para ir a Roma. E Paulo decidiu no seu coração: eu vou passar por esse sacrifício, eu vou passar por essa prova, eu vou passar por essa situação. Vou a Jerusalém, vou ser preso, porque eu sei que a minha vida não vai acabar ali. Às vezes passamos por sacrifício na nossa vida, passamos por situações da nossa vida e que parece que vão acabar, parece que não tem mais fim, parece que dali em diante não conseguimos prosseguir. Mas é justamente o ponto de sacrifício que você vai ter que fazer para mudar ou para conseguir galgar algo maior na sua vida. Paulo sabia disso. Paulo, desde a volta da segunda viagem, da terceira viagem, ele ouve o Espírito Santo falando: ó, vai acontecer isso, vai acontecer cadeia, você vai preso, você vai ser entregue aos gentios. Mas ele entende isso: ó, eu preciso ir. Se for para morrer pelo nome de Jesus, eu vou morrer pelo nome de Jesus. Se for para passar por cadeias, aflições, eu vou passar por cadeias, aflições. Como pode? O Espírito Santo avisando ele o que ele ia passar. Como pode isso? Ele mesmo assim se coloca na posição de se sacrificar. Vai haver lutas que Deus não vai te tirar. Vai haver situações que você vai precisar passar para subir de nível. Paulo, ele vai para Jerusalém, você conhece o texto.
Ele é preso no templo, pegam ele, batem nele. Preso no templo, pegam ele, batem nele. De Jerusalém até Roma. Olha só, aquilo que Paulo não conseguiu nas suas viagens, ele agora consegue uma passagem grátis para Roma. Ou seja, aquilo que seria uma tribulação, aquilo que seria uma luta, uma prisão, um fim de Paulo, passou a ser o início de uma história em Roma. Passou a ser o início de um processo em Roma. Preste atenção que eu vou te dizer. Às vezes o processo que você está passando hoje parece que é o fim. Às vezes o processo que você está no transcurso parece o fim. Talvez o processo que está passando seja a sua Jerusalém, onde vão pegar, vão te amarrar, vão te bater, vão te cuspir. Mas esse é o processo que você vai ter que passar para conseguir ir até Roma. Paulo precisava de autoridade para destronar o principado de Roma. E para destronar o principado você precisa fazer sacrifício. Seja um sacrifício de voto, seja um sacrifício de um jejum, seja um sacrifício de dia de oração. Você não vai conseguir passar essa dificuldade, você não vai conseguir passar essas lutas apenas vivendo o natural. Você vai ter que buscar o sobrenatural de Deus. Você vai ter que buscar algo maior em Deus, para que você possa passar pelo processo, destronar isso que está quebrando a sua vida, que está destruindo o seu ânimo, que está destruindo o seu coração, e você possa viver coisas maiores. Então o que a gente aprende com Paulo? Que aquilo que parece o fim é apenas o início de uma nova jornada. É isso que eu vejo quando eu li esse texto. Ontem à noite eu estava meditando justamente nesse texto. Às vezes parece que é o fim, mas na verdade é o início de uma nova jornada. O início de uma nova jornada começa a partir de um sacrifício que você, não Deus. Deus ele vai te dizer o que você vai passar, mas é você que decide se vai passar ou não. É você que decide se você vai sofrer na Jerusalém, para você galgar Roma, para você conquistar Roma. E quando Paulo chega em Roma, ele vai dizer que toda a guarda pretoriana é crente. Toda a guarda pretoriana é crente. Você imaginou isso já? Quando ele chega lá e ele fica lá sob o jugo de um centurião morando, tinha uma casa, mas ele tinha que ser vigiado por esse centurião até chegar o seu julgamento. E quando ele vai escrever a carta, ele vai dizer: toda a guarda pretoriana está comigo. Ou seja, Paulo conquistou toda a guarda pretoriana. O seu vizinho era crente. Ou seja, Paulo ele passou pelo processo de Jerusalém. E quando ele chegou lá em Roma, Deus agora começa a desatar o sobrenatural naquele lugar. E Paulo começa agora a fazer com que os romanos reconheçam Jesus como Salvador. Você entende isso? Vai ter lutas que você vai passar na sua vida que Deus não vai te dizer, que Deus vai colocar no seu coração: vai lá, meu filho, faça isso. Mas Ele não vai dizer para você que você tem que passar. É você que vai ter que decidir. É você que vai ter que entender que você vai ter que passar por esse deserto, que você vai ter que passar por essa situação. Você consegue entender isso? Você consegue observar e analisar os processos que você está passando na sua vida? Os desertos que você tem passado? Tem uma passagem que eu gosto muito, que Paulo está em Atenas e ele ora por um aleijado, o aleijado levanta. Ele ora pelo aleijado, o aleijado levanta. E o povo começa a dizer: fizeram-se deuses neste lugar. E eles vão lá, falam que Paulo é Deus. E aí, o que acontece? Paulo evita com que eles sacrifiquem. Eles começam a querer pegar sacrifícios para poder sacrificar. E fala que Paulo é Deus e Silas é um outro Deus. E Paulo começa a falar com eles: não somos deuses. Somos pessoas normais, somos pessoas a qual conhecemos o Senhor Jesus. E aí o povo pega, bate, apedreja Paulo. Eu nunca entendi esse texto. Depois do milagre daquele, um milagre onde todo mundo
viu um aleijado se levantar. Um aleijado se levantou, mas mesmo assim, quiseram matar Paulo apedrejada. Às vezes, depois de um grande milagre na sua vida, você vai passar por um processo onde vão querer acabar com a sua vida. É o enfrentamento do inferno para querer te derrubar. Elias sobe o Monte Carmelo e lá em cima Elias vence os profetas de Baal. Olha a vitória de Elias, grande vitória de Elias diante de profetas de Baal. E Elias, depois de uma grande vitória, ele mata um monte de gente. E o que acontece depois? Elias cai em depressão por causa de uma ameaça de uma mulher. Depois de grandes vitórias, você vai ter grandes contra-ataques. E o processo é importante para que você possa chegar à plenitude da verdade daquilo que Deus quer na sua vida, daquilo que Deus quer na minha vida. Todo mundo nessa terra vai passar por provação. Você, minha irmã, você que está aqui me ouvindo, você vai passar por provação. Deus vai te provar o teu coração. E quando Ele conhecer o teu coração, que você não tem medo, que você o deseja, que você colocou a sua confiança nele, você vai achar que a Jerusalém é o fim da linha. Mas Deus vai te levar para Roma, para níveis maiores, para níveis maiores na presença dele. Foi isso que Paulo passou. Paulo vai para Jerusalém, Paulo é preso, e quando ele sai de lá, ele pega uma carona 0800 para Roma, porque agora não é mais Paulo que vai viajar, é Deus que vai enviar Paulo para Roma. É Deus que vai te enviar para aquele lugar. É Deus que vai te enviar para a cidade que você está. É Deus que está esperando você passar pelo processo para que possa te levar a lugares maiores. Aleluia. Então o processo vai ser dolorido. O processo vai ser cansativo, meu irmão. Rosário. Venceu todas as barreiras e foi levado para o céu. Mas ele teve o tempo de deserto dele. Ele passou por lutas, por provações. Ele passou por situações difíceis. E ele conseguiu a sua vitória. A sua vitória maior, meu irmão, é estar com Jesus no céu. A sua vitória maior é estar com Jesus no céu. No final dos livros de Paulo, Paulo escreve a Timóteo que combateu o bom combate. Você tem combatido o bom combate? Você tem combatido o bom combate, meu irmão? Ou você tem fugido das lutas? Deus tem falado no seu coração aquilo que você vai passar, mas você tem medo de avançar. Você tem medo de progredir, porque você acha que não vai resistir. Paulo, ele tinha no seu coração: eu preciso ir a Jerusalém. Eu sei o que eu vou passar lá, as cadeias que eu vou passar. Porque de cidade em cidade tem revelado a mim o Espírito Santo que naquele lugar eu vou passar cadeias, prisões. Mas o que importa é que eu vá, e que seja morto ou preso pelo nome do Senhor Jesus. Paulo entregou tudo. O quanto você está disposto a entregar por Ele? O quanto você está disposto a entregar por Ele? Grandes entregas. Preste atenção. Grandes entregas requerem grandes milagres. Se você quer grandes milagres na sua vida, você precisa entregar mais para Deus. Se você quer continuar no raso, continue entregando isso que você tem entregado. Se você quer mais de Deus, se você quer coisas mais profundas de Deus, você precisa aprender a andar em entregas maiores para Deus. Amém? Compartilha essa live aí, ajuda a gente aí
divulgar a live, que o Senhor possa abençoar aí o seu dia, que o Senhor possa cuidar de você. Uma terça-feira, seja uma terça-feira de graça, uma terça-feira de bênção sobre a sua vida, meu irmão. Que o Senhor te abençoe. A gente tem buscado discernimento da palavra de Deus, que o Senhor nos ensine cada dia a viver da palavra dele. Não é fácil, não. Não é fácil. Se eu for contar quantas provações eu tenho passado neste lugar, não é fácil. Não é fácil viver uma vida santa. Não é fácil viver uma vida de entrega. Não é fácil. Não é fácil. A gente olha para grandes homens de Deus e vê tudo que ele passou. O que Paulo passou. O que Pedro passou. O que Tiago passou. O que os pais da igreja passaram. O que os reformadores passaram. O quanto você está disposto a entregar a sua vida para Deus. O quanto você está disposto a estar diante de Deus com as mãos limpas e com o coração aberto para receber. Muita gente já desistiu. Muita gente já caiu nesse processo. Paulo, ele poderia ter dito assim: eu não vou a Jerusalém. Não vou a Jerusalém, eu não quero passar por isso. Você também pode dizer isso: eu não quero passar por esse processo, Thiago. Não quero passar por esse processo de luta. A vida está difícil. Os dias estão complicados. Você pode escolher, é uma escolha sua, meu irmão. Atos capítulo 21, versículo 5. E passando ali, aqueles dias, saímos seguindo o nosso caminho, acompanhando a todos, suas filhas e mulheres até a cidade, posto o joelho para oramos, e despedimos um dos outros, subimos no navio e voltamos para casa. E nós, concluindo a navegação em Tiro, viemos a Ptolemaida, havendo saudados irmãos, ficamos ali alguns dias. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E demoramos-nos ali por muitos dias, e chegou da Judéia um profeta. Qual o nome do profeta? Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo. Ó, ele pega a cinta de Paulo. Pega o cinto de Paulo. Isso diz o Espírito Santo. Ágabo falando para Paulo. Isso diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é este cinto, e o entregarão na mão dos gentios. Ágabo falando uma profecia para Paulo. Isso farão os judeus. E ouvindo isso, preste atenção, e ouvindo isso, nós, Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas. Nós, ou seja, a equipe de Paulo que estava naquele lugar, rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, ou seja, todo mundo que ouviu aquela profecia, que não subissem a Jerusalém. Paulo, não vai, Paulo, não vai, você vai sofrer, Paulo, vão te prender, Paulo. Mas Paulo respondendo, fazei vós chorando, magoando meu coração, que tipo assim, vocês estão magoando meu coração, vocês estão me deixando triste. Olha isso. Eles estão dizendo para Paulo: Paulo não vai, você vai sofrer. Paulo não vai, você vai ser preso. Paulo não vai. E Paulo está dizendo: vocês estão fazendo isso chorando, vocês estão magoando meu coração, porque eu estou pronto não só a ser preso, ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo falou: eu estou disposto a morrer se for necessário, porque o meu coração queima para isso. Deus não falou para Paulo não ir. O Espírito Santo não falou para Paulo não ir. Ele poderia ter falado isso. Assim como ele falou: separa Barnabé e Paulo para uma missão. Não foi o que diz em Atos?
Atos 5. Separa Barnabé e Paulo por uma missão que eu tenho vos dado. O Espírito Santo falou. Eles oraram em Antioquia, jejuaram. E falando, o Espírito Santo disse: separa Paulo e Barnabé para uma missão que eu tenho dado. Aqui foi diferente. Aqui o Espírito Santo falou o que ia acontecer lá, mas não falou para eles não irem. Falou para Paulo não ir. Poderia ter falado? Poderia ter falado. O Espírito Santo poderia ter falado com Paulo. Como falou para ele não ir para as cidades? Não vai aqui, vai aqui. Paulo queria ir para a Ásia, e aí o Espírito de Jesus não deixou ele ir. E aí ele teve um sonho com um varão dizendo: passa a Macedônia. E partiu para Macedônia. E o Espírito Santo não falou para Paulo não ir para Roma, mas ele avisou: ó, você vai ter cadeias lá, você vai ter prisões lá. Você entende isso? O Espírito Santo não podia ter falado para Paulo não ir para Roma, não ir para Jerusalém, mas ele não fala. Ele só avisa: você vai ter aflição, você vai ter luta, você vai ter dor, você vai ter cadeias. E Paulo vai dizer: porque estou pronto não só para ser ligado, preso, mas ainda morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Estou disposto a morrer pelo nome de Jesus. Você está disposto a morrer pelo nome de Jesus? Está disposto a morrer pelo nome de Jesus? Está disposto a passar pelas lutas pelo nome de Jesus? Está disposto a jejuar? Está disposto a orar? Está disposto a se sacrificar pelo nome de Jesus? Jesus, ele não vai te obrigar a isso. Jesus, ele não vai te obrigar a jejuar. Jesus, ele não vai te obrigar a dar o dízimo, a dar oferta, a dar voto. Jesus, ele não vai te obrigar. Jesus não vai te obrigar a você orar. Jesus não vai te obrigar. É você que vai ter que buscar. É você que vai ter que ir aos pés dele. É você que vai ter que entender que o processo que você está passando, a sua Jerusalém, ela vai te dar uma passagem para que você possa ir para Roma. E é Deus que vai te levar para Roma. Paulo queria entrar em Roma antes. Ele vai falar aos romanos: queria muito ir convosco, para vos comunicar um dom. E ele fala que o Espírito Santo não deixou ele entrar na Ásia. Mas agora ele entra em Roma através de uma passagem de Deus para chegar naquele lugar. Deus te abençoe, meu irmão. Damião, Deus te abençoe. Deus te guarde. Às vezes, Damião, se Deus está te deixando um pouco mais em casa, ore, tenha relacionamento com Ele. Às vezes a gente está passando no processo e aquilo que Deus quer de nós é um relacionamento. Se relacione com Ele, busque Ele, o direcionamento dele. Assim como o Espírito Santo não disse para Paulo: não vá. Talvez ele está dizendo para você: me busque. Não procure emprego, me busque, porque eu vou prover o emprego. Mas a gente às vezes não quer dar ouvido a Deus. Paulo, ele entendeu que para ir a Roma ele precisa de um nível de sacrifício maior. Qual é a sua Roma que você precisa ir? E você precisa passar por um sacrifício maior. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida, quer mudar o seu coração. Ele quer te humilhar mais, mas não te humilhar para ser visto aos homens. É te humilhar para que você tenha um coração aberto e disposto para aquilo que Ele quer te entregar. E aquilo que Ele quer te entregar, às vezes, é tão grande, que Ele precisa de um coração humilde. Ele precisa de um coração simples. Ele precisa de um coração que esteja nele, para que Ele possa te entregar coisas grandes. Paulo não conseguiu ir a Roma. Ele conseguiu uma passagem dos céus para ir para Roma. Deus, Ele quer te levar em coisas maiores, mas você precisa passar em Jerusalém. Precisa ser moldado. Precisa se humilhar na presença dEle, para que você possa crescer nele. Para que você possa crescer nele. E Ele quer te abençoar.